Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui falar para vocês em um momento de muita tristeza. Nos últimos dias, desde a terça-feira, dia 2 de junho de 2020, o Brasil sofre com a morte do garoto Miguel. O garoto Miguel acompanhava a sua mãe, empregada doméstica negra, na casa da sua patroa. Em virtude da pandemia do coronavírus, não poderia estar com a sua avó, que teria afazeres no dia, não estava tendo aula na sua creche, teve de acompanhar sua mãe no trabalho. Em determinado momento, a sua mãe teve de sair para ir passear com os cachorros da patroa, deixando a criança sob os controles da patroa. Em um certo momento ali, a patroa colocou o Miguel no elevador, apertou um botão, o próprio Miguel apertou outros botões também, e de alguma maneira a criança desceu no 9º andar, ficou logicamente ali desesperada, assustada, dada a sua óbvia imaturidade decorrente da idade, e avistou a sua mãe lá de cima, teria subido em uma grade no corredor do andar e lamentavelmente caído, vindo a falecer. É uma circunstância trágica, é uma dor inominável. Por esse motivo, por conta de toda a sensibilidade em torno deste caso, por conta de todas as outras questões que o envolvem, questões de desigualdade social, questões raciais, eu penso que nós temos de tratar esta situação com a máxima sensatez possível, sobretudo porque o direito, as leis, elas são criadas justamente para essas situações limítrofes. Você não precisa de direito numa situação de absoluta tranquilidade. Ao contrário, você precisa que a lei lhe conduza àquele seu objetivo original num momento em que as emoções afloram de maneira tão intensa que talvez a gente perca um pouco a racionalidade e se distancie daquele nosso objetivo principal. Pois bem, em um segundo momento, em um outro vídeo, eu vou falar sobre essas questões que se relacionam ao racismo estrutural, à seletividade do sistema de justiça, questões que também se relacionam à desigualdade social. Mas neste vídeo aqui, eu gostaria de abordar da forma mais técnica possível, analisando sob a perspectiva do direito penal e da teoria do delito, quais são as possibilidades, logicamente, para não ser irresponsável e, sobretudo, para não ser insensível, analisarei essa questão da forma mais hipotética possível, não tenho como aqui dar plena certeza de qual é o crime, se é doloso, se não é, qual é o tipo penal. Vou dizer aparentemente quais são os caminhos que temos, mas não podemos chegar a uma conclusão inequívoca porque não temos acesso aos autos e detalhes mínimos fazem muita diferença nesse tipo de situação, como a gente vai ver a partir de agora. Primeiramente, o que é que se pode afirmar de pronto sem incorrermos em irresponsabilidades em virtude de não termos acesso aos autos? O que se pode afirmar de pronto é que uma criança estava aos cuidados de uma pessoa adulta, esta pessoa adulta colocou a criança no elevador, esta criança desceu em um andar, subiu numa grade e caiu deste andar, vindo a falecer. Essas são as circunstâncias que se tem certeza neste momento. Então, desta narrativa, a priori, a grande dúvida que se tem é: foi homicídio doloso ou culposo? Primeiramente, por que homicídio? Essa é a primeira pergunta que nós temos que tentar responder. Por que homicídio? Lá no texto do Código Penal está escrito matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Obviamente que a senhora que estava cuidando da criança, ela não matou a criança diretamente. Então ela não realizou esse matar alguém. Então por que se está discutindo aqui a hipótese de homicídio? Está se discutindo a hipótese de homicídio em virtude da previsão legal constante no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, dispositivo este que trata da chamada omissão penalmente relevante. O que é a omissão penalmente relevante? Os crimes, os tipos penais, eles são criados normalmente com uma lógica proibitiva, isto é, matar alguém, reclusão de 6 a 20. Daí você retira o conteúdo normativo de que é proibido você matar alguém. Então, geralmente se proíbe um agir.
quando há a criação de um tipo penal. Neste caso específico da omissão penalmente relevante, o que se tem é um tipo mandamental, isto é, você proíbe a inação, há uma punição para quem não age. Então a lógica aqui ela é um pouco diferente. Então o tipo é mandamental, ele exige que você haja. Então se você não age, essa omissão ela é penalmente relevante. Esse artigo 13, parágrafo 2º, ali está tecnicamente trazida a hipótese do chamado crime omissivo impróprio, a omissão imprópria. Trata-se de um tipo penal aberto que se encontra, as palavras do Zaffaroni, detrás de um tipo penal correspondente. O que isso aqui vai significar? Isso aqui vai dizer que determinadas pessoas que, por terem a obrigação de agir, se assim não fazem, vão responder pelo resultado que derivar da sua omissão, da sua inação, como se tivessem causado aquele resultado diretamente. É o caso clássico do salva-vidas lá na praia. Se o salva-vidas lá na praia olha uma pessoa se afogando, não entra no mar para salvá-la ali deliberadamente, ele vai responder pelo resultado morte, caso aquela pessoa venha a se afogar, ele vai responder por aquele resultado como se ele mesmo tivesse causado. Então é por isso que, juntando-se esse artigo 13, parágrafo 2º, que trata da omissão penalmente relevante, com o artigo 121, que trata do matar alguém, você pode punir uma pessoa que tenha o dever de agir em certa situação, mas se omite, não age, você pode puni-la pelo resultado morte que essa omissão dela tenha vindo a causar. Então é essa a lógica que está sendo utilizada por quem está dizendo que o crime em questão se trata de um homicídio. Qual é aqui então a ideia por trás dessa omissão penalmente relevante? Quais são os requisitos trazidos pela lei? Vamos ler o dispositivo? Dá uma olhada aí na redação do dispositivo que está na tela, que aí diz o seguinte, ó: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. A gente aqui nessa situação não há a menor dúvida de que os requisitos desse dispositivo estão preenchidos. Por quê? Porque a senhora que estava cuidando da criança, ela tinha o dever de cuidado. Além disso, ela podia agir e ela devia agir para evitar o resultado. Então, esses requisitos de índole objetiva, nós não temos a menor dúvida de que eles estão satisfeitos. O problema é que, para alguém responder pelo homicídio na modalidade de omissão imprópria derivada desse dispositivo aqui, não basta você observar única e exclusivamente esses 3 requisitos. É necessário, mesmo nesses tipos penais aqui de omissão imprópria, é necessário que a gente estude e analise e verifique a presença do elemento subjetivo. Precisamos observar se há dolo ou se há culpa. E aí, vamos logo de pronto descartar aqui uma dessas modalidades, o dolo direto. Existe dolo direto? O que seria o dolo direto nessa situação? O dolo direto nessa situação seria: vou colocar a criança no elevador porque eu quero que ela caia lá no andar e morra. Esse dolo, me parece claro que ele não existe. O que se discute, no entanto, se aqui há, é o dolo eventual. É aquela tradicional ideia de que a pessoa que estava cuidando da criança teria assumido o risco desse resultado morte. O que nós temos que ver para verificar se há, de fato, um dolo eventual aqui? São basicamente 2 requisitos. O primeiro deles é: o resultado é previsível? Se o resultado for previsível, é necessário um segundo requisito. Diante da previsibilidade do resultado, o agente, ele age manifestando um descaso para com o bem jurídico protegido pela norma, isto é, ele age com desdém para com a vida da criança? Então, são essas as 2 perguntas. E é aí que, na minha ótica, não há dolo eventual. Porque, veja só, o crime de homicídio, ele é um crime de lesão, ele é um crime de dano, que o agente só responde quando efetivamente existe a lesão ao bem jurídico. É diferente de um crime de perigo. Num crime de perigo, o sujeito responde quando o bem jurídico corre determinado risco. Então, se eu falo de dolo eventual em crime de dano, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que esse dano ao bem jurídico, isto é, o resultado morte, ele tem de ser previsível. E aí me é difícil compreender, vários outros professores aí já disseram que na opinião deles é dolo eventual, eu discordo, porque me é difícil compreender que uma pessoa que coloca
uma criança sob seus cuidados num elevador, não é previsível que aquela criança vá morrer. Pode até ser previsível que aquela criança vá se perder, que aquela criança vá chorar, vá acontecer um desespero muito grande. Mas dizer que é previsível você deixar uma criança no elevador e que é previsível que ela vá morrer em virtude disso, me parece que é uma prognose muito exagerada. Então, nessa análise de prognose póstuma objetiva, para usar aqui um termo de imputação objetiva lá do Roxin, nessa análise, sob a perspectiva do homem diligente, no lugar daquela senhora que estivesse cuidando da criança, me parece que não era previsível que dali adviria um resultado morte. Então, eu não posso conceber que existe dolo eventual e assunção de risco, sendo que o resultado morte, na minha interpretação, não é previsível. Por outro lado, eu dizer que se trata de crime culposo e de homicídio culposo significa, do mesmo jeito, eu responder positivamente a duas perguntas. A primeira delas, o resultado é previsível? Ao menos aos olhos, ainda que não seja previsível aos olhos do agente, ele é previsível aos olhos do homem comum e diligente? Me parece que não, pelos motivos que eu já acabei de lhes dizer aqui. Então, na minha interpretação, não se trata nem de homicídio culposo e nem de homicídio doloso. Porque, repito, o homicídio é um crime de dano, um crime de lesão, exige-se que o bem jurídico seja violado, logo, a análise da vontade do agente tem de se relacionar à previsibilidade do resultado morte. O tipo de homicídio não se contenta com o mero risco, ainda que se esteja a falar de omissão imprópria. É necessário que se tenha esse risco claro de morte. E nesse caso, não há um risco previsível de que vá haver ali uma morte, um falecimento. Por esse motivo, eu acredito que não foi homicídio nem doloso nem culposo. Mas isso não significa que aos meus olhos não houve crime. Não, acho sim que houve crime. E, na minha interpretação, o crime ali em questão é o crime de abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte, dispositivo que está previsto no artigo 133, parágrafo 2º, porque o crime de abandono de incapaz, ele é um crime de perigo. Aqui não há um crime de lesão, não há um crime de dano. Aqui há um tipo penal onde o legislador ele já se contenta com o mero risco ao bem jurídico para que advenha a sanção penal. Então aqui, digamos assim, a nossa análise de previsibilidade do resultado morte, ela chega até a ser desnecessária, porque quando o legislador cria o abandono de incapaz, ele já presume que existe um risco, mas exige, neste caso, a ocorrência de um risco concreto, que foi o que aconteceu. Então veja só, o abandono de incapaz, quando a pessoa lá que está cuidando da criança abandona a criança no elevador e essa criança posteriormente corre um risco, o crime está materializado, independentemente de a pessoa ter previsto ou não o resultado. No homicídio, ela teria de prever esse resultado. Aqui no abandono de incapaz, não, porque se trata de um crime de perigo e o próprio legislador prevê essa possibilidade, que não ocorre no homicídio. Então, por conta disso, é que eu acredito que se trata de abandono de incapaz. Olha só o texto aí do abandono de incapaz. Abandonar, 133, abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Olha só, palavra, cuidado. A criança estava sob os cuidados da senhora. Cuidado é aquela relação ali, digamos assim, de guarda temporária, como se está utilizando o termo aí nessa situação concreta. Além disso, o parágrafo diz: se resulta a morte, reclusão de 4 a 12 anos. Dessa leitura não se percebe que o agente deve prever ou deve querer ou assumir o risco de resultado morte. Não. Aqui, se o resultado, você abandonou, o resultado morte ocorreu, você já responde pela modalidade qualificada. Então é desnecessária essa análise de previsibilidade do resultado. Então, por conta disso, na minha interpretação, se trata de abandono de incapaz qualificado
pelo resultado morte. Agora, é claro que existem outras circunstâncias, os depoimentos, você olhar situações que estejam presentes no caso concreto, de testemunho das partes ali envolvidas e verificar o que uma pessoa disse antes do crime, depois do crime, a conduta que se tinha antes, que se tinha depois, qual foi o número do andar que foi apertado, o número do andar que a criança apertou, o número dos 2 andares que a criança apertou, o número do andar que a senhora apertou. Então, a verificação desses elementos, ela pode nos levar a uma situação, de fato, até de dolo, se for o caso, entendeu? Mas não se pode, com os elementos, no meu entender, com os elementos que se tem hoje, se concluir que se trata de assumir o risco do resultado morte, pura e simplesmente porque o resultado não é previsível. E a previsibilidade do resultado, ela deve estar dentro da análise de dolo e dentro da análise de culpa. E isso não vai ocorrer no abandono de incapaz. Por quê? Porque no abandono de incapaz, o dolo está claro. A pessoa deixou a criança sob seu cuidado sozinha dentro do elevador. Então ela teve a intenção de abandonar a criança só no elevador. Ponto, já está ali o dolo de abandono. Posteriormente veio o risco, crime de perigo concreto, crime consumado. A criança faleceu independentemente da eventual previsibilidade, assunção de risco, etc. da pessoa que abandonou, a qualificadora é pré-dolosa, ignora a vontade do agente no que tange ao resultado. Então, o resultado naturalístico ocorreu, vai ser o crime qualificado. E me parece que o crime de abandono de incapaz nessa modalidade qualificada não é efetivamente uma conduta, um crime a ser desprezado em termos de gravidade, que pode servir sim para uma resposta adequada para esse caso, já que se trata de um crime cujas penas vão de 4 a 12 anos. Então a pena mínima é 4, a pena máxima é 12 anos. Então, quando nós formos analisar essas questões atinentes à tipificação, temos de ignorar certas pressões emocionais que podem influenciar nas nossas interpretações. Dito isso, pessoal, essa a minha interpretação dessa situação. Portanto, um crime grave, foi uma tragédia o que aconteceu, absolutamente lamentável, que independentemente dessa análise, eu só me faço uma pergunta. Toda vez que eu leio essa notícia, que eu vi sobre essa situação, eu não gosto particular, apesar de eu ser criminalista, estar acostumado todo dia a lidar com essas situações, mas eu não gosto de olhar muito essas notícias sobre isso porque me deixa mal. Mas uma pergunta eu queria fazer. Será que, se fosse o filho ali de uma amiga, o filho de alguém que fosse da sua classe econômica e social, será que aquela criança teria sido abandonada? Será que não haveria mais cuidado? Então, essa pergunta pode até influir também na própria análise da situação do dolo eventual, tá? Do descaso para com o bem jurídico. Então, isso que eu trago aqui não é uma posição fechada. Obviamente, podem surgir elementos aí no caso concreto que venham a me levar a outra interpretação. Mas, por hora, é isso. Desculpem-me pelo excesso de termos técnicos, desculpem-me ter me alongado no tempo. Então é isso, pessoal. Obrigado. Curta, compartilhe, deixe a sua opinião, ainda que você discorde, eu tenho o máximo respeito por todas as opiniões, ainda que você venha, me xingue, critique, fale mal, mas eu tô lá sempre querendo ouvir, porque eu entendo que essas questões emocionais, elas atingem muito a gente, sobretudo as pessoas leigas e que não estão acostumadas com essas questões jurídicas. Então, por isso a gente sempre tenta interpretar, tirar o que há de melhor no comentário e na opinião de todo mundo. Muito obrigado a todos e que a gente tenha um processo que tramite de forma fluida, seguindo os regramentos legais, para que a mãe também possa, de alguma maneira, ao menos aplacar minimamente esse sofrimento de uma situação que é absolutamente trágica. Então é isso, pessoal. Um abraço. A vida não para, o Thales não para.